Bom dia, padre. O meu grupo ele vai falar sobre a Igreja Copta Ortodoxa. Eu vou começar falando sobre a origem. Copta é a principal igreja cristã do Egito e também uma das mais antigas da cristandade. Apesar de serem numerosos na sociedade egípcia, os coptas reclamam de discriminação e são alvos frequentes de atentados. Nos seus primórdios, a Igreja Copta experimentou um grande crescimento no Egito, que foi interrompido por volta do século VII pela expansão islâmica, iniciada depois da morte do profeta Maomé. O Egito se tornou um país majoritariamente muçulmano no fim do século XII. Segundo a sua tradição, a Igreja Copta foi fundada por São Marcos, um apóstolo e evangelista em meados do século I. Devido a disputas a respeito da natureza de Cristo, ela se separou do resto da cristandade após o Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., resultando em uma rivalidade com a Igreja Ortodoxa Grega de Alexandria. Agora eu vou falar um pouco sobre os fundamentos. Para os coptas, a divindade e a humanidade estão unidas em uma única ou singular natureza, unidas sem separação, sem confusão e sem alteração. Acredito que uma união completa e natural da natureza divina e humana em uma só natureza é auto-evidente, de maneira a alcançar a salvação divina da humanidade, em oposição à crença da união hipostática, promovida pelas atuais Igreja Católica, Protestante e Ortodoxa. Falando um pouco sobre o número de adeptos, em quase todo o mundo existem cerca de 16 milhões de cristãos coptas. Quase todos estão no Egito. Apesar disso, eles representam só 10% dos 6 milhões de habitantes do país, que a maioria são muçulmanos. Os números, aliás, disponíveis de pesquisa, eles não registram mais de 4 milhões de cristãos ortodoxos coptas no Egito. Só que a mídia geralmente aproxima a população copta ortodoxa em 10% da população egípcia, ou uns 10 milhões de pessoas. A maioria deles vive no Egito, sob a jurisdição da Igreja Copta Ortodoxa de Alexandria, e desde 2006 os líderes da igreja eles alegam que os cristãos foram subestimados nas pesquisas do governo. Em 2017, um jornal estatal chamado Al-Ahram estimou a porcentagem de coptas em 10 a 15%. E pela Igreja Copta Ortodoxa, está na faixa de 20 a 25 milhões, segundo o Ministério da Igreja. Também há números significativos na dispersão, né, fora da África, em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, França e Alemanha. O número exato de cristãos ortodoxos coptas nascidos no Egito na dispersão é difícil de determinar. É estimado em cerca de 1 milhão. Existem entre 150 mil e 200 mil adeptos no Sudão, embora sob a jurisdição da Igreja Copta Ortodoxa, esses adeptos não são considerados coptas, uma vez que eles não são egípcios de etnia. No Brasil, a Igreja Ortodoxa Copta ela está presente em São Paulo, no estado de São Paulo e na cidade, né? Com cerca de 100 fiéis que se reúnem na Igreja de São Marcos, no Jabaquara. O bispo responsável pelos fiéis brasileiros é o Agasson Ambapou. Falando um pouco também sobre os costumes e as mudanças, e eu vou começar falando sobre a Igreja Ortodoxa de Tauaído, da Eritreia. Ela se tornou independente da Igreja Ortodoxa Etíope de Tauaído em 1994. E em 98, a Igreja Ortodoxa de Eritreia, de Tauaído, ela ganhou a sua autocefalia, que é quando o bispo da igreja ele não precisa mais se reportar a outro bispo superior. E foi quando o primeiro patriarca foi entronizado pelo Papa Xenouda III de Alexandria, que é o Papa anterior ao Papa atual. As três igrejas elas permanecem em plena comunhão umas com as outras e com as igrejas ortodoxas orientais também. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tauaído e a Igreja Ortodoxa Eritreia de Tauaído, elas reconhecem a supremacia da Igreja de Alexandria, que ela é tecnicamente a matriz das igrejas, né? Os patriarcas etíope e os patriarcas da Etíope e da Eritreia, eles devem receber a aprovação e a comunhão de Alexandria
antes de sua entronização. Em 2001, os patriarcados ortodoxos coptas e os ortodoxos gregos de Alexandria, eles concordaram em aprovar os batismos realizados nas igrejas uns dos outros, tornando desnecessários os rebatismos, em reconhecer o sacramento do casamento como celebrado pelo outro. Normalmente as pessoas, quando elas iam casar ou se batizar em uma igreja, elas tinham que fazer isso em outra igreja também. E antes, se um ortodoxo copta, né, um ortodoxo grego, eles quisessem casar, o casamento também tinha que ser realizado duas vezes em uma em cada igreja, para ser reconhecido por ambos, né? E agora isso pode ser feito em apenas uma igreja. Em 17 de março de 2012, o Papa copto ortodoxo Shenouda III, ele faleceu. E esse Papa, ele se reunia constantemente com líderes muçulmanos para criar paz. Muitas pessoas elas estavam preocupadas com os muçulmanos controlando o Egito, já que a Irmandade Muçulmana eles ganharam 70% das eleições parlamentares, né? E em 4 de novembro de 2012 veio o Dom Tawadros, né? O novo Papa, que ele é o 118º Papa da Igreja Ortodoxa Copta. A celebração dele foi feita com um ritual de orações, cantos e incenso, que é comum da igreja mesmo. E começando a falar um pouquinho sobre a história, os coptas eles acreditam que a igreja foi fundada pelo evangelista Marcos em Alexandria, no ano 42. O termo copta ele significa originalmente em árabe clássico egípcio. Por isso, o nome da igreja oficial é a Igreja Copta Ortodoxa de Alexandria. A Igreja Ortodoxa Copta ela é governada pelo Papa de Alexandria. O Papa de Alexandria é o sucessor de São Marcos, considerado o primeiro bispo da cidade. Os bispos de Alexandria eles usam o termo Papa desde o século III. Bom dia, padre. Eu vou continuar falando sobre a história da Igreja Copta. Então, o termo Papa para os coptas não tem o mesmo significado que para os católicos, que é o de governo universal da Igreja. Ele tem autoridade só sobre a Igreja Ortodoxa Copta e não sobre as outras igrejas com as quais tem comunhão. A escolha do Papa, ela é feita por um sorteio e que uma criança de olhos vendados retira o nome de uma urna que contém os nomes dos bispos em condições de serem escolhidos, como mostra nessa imagem, um Papa que foi sorteado. E a Igreja Ortodoxa Copta, bem como todas as igrejas ortodoxas orientais, afastou-se das demais igrejas cristãs em 451 por causa de uma disputa teológica envolvendo a natureza humana e divina de Jesus Cristo e que teve seu ponto alto no Concílio Ecumênico da Calcedônia. E na vida cotidiana, muito mais do que a definição da natureza de Cristo, os coptas diferem de outros cristãos por viverem num país de maioria muçulmana. Eles reclamam de discriminação dentro da sociedade egípcia, por exemplo, em cargos públicos e no governo. E nos últimos anos, eles são alvos frequentes de atentados terroristas. Então, aí tem uma imagem dos 21 mártires coptas assassinados pelo Estado Islâmico em trecho do vídeo divulgado pelo grupo terrorista. Então, eles sofrem bastante preconceito, né? Porque eles ficam num lugar onde a maioria é de outra religião e uma religião um pouco mais violenta. Então, eles sofrem bastante discriminação. Entre os aspectos curiosos da Igreja Ortodoxa Copta está o uso da língua copta, que foi uma das últimas versões da língua falada no Antigo Egito, em algumas litúrgicas. Ele tem uma imagem na Bíblia escrita na língua copta. Agora, falando um pouco sobre o calendário litúrgico da Igreja Copta Ortodoxa, é o calendário copta, que também foi chamado de calendário alexandriano. O mesmo é baseado no calendário egípcio do Antigo Egito, e os cristãos coptas ortodoxos celebravam o Natal em 29 Koyak, que corresponde a 7 de janeiro no calendário gregoriano, e a 25 de dezembro no calendário juliano. Porém, o Natal só foi constituído como um feriado nacional no Egito a partir de 2002.
Com respeito à disciplina eucarística, os cristãos coptas ortodoxos jejuam da meia-noite em diante, antes de receber o sacramento da Sagrada Comunhão. Eles jejuam todas as quartas e sextas-feiras do ano.